Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 1. Filipenses 4, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Todos comigo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Pai, fala ao nosso coração nessa noite, abençoa, Deus, a nossa vida, tua palavra foi lida, eu quero te pedir que o Senhor me dê a bênção, dispô-la com fidelidade, eu quero dizer para o Senhor que eu não tenho justiça própria nenhuma, que eu sou o primeiro a necessitar da tua palavra, porque por mim mesmo eu não consigo obedecer tudo que está aqui nesse texto, eu preciso da graça de Jesus, peço ao Senhor que tenha misericórdia de mim, me perdoe os pecados, Deus, ó Pai, mas não é por causa da falibilidade humana que nós podemos deixar de anunciar a Tua verdade, mas, ó Pai, na dependência do Espírito Santo, eu quero pregar esta mensagem, Deus, ó Pai, e que o Teu Espírito edifique o Teu povo. Ó Deus, que como nos ungiste, nos abençoaste pela manhã, que pela Tua graça nos permitas experimentar da presença graciosa do Espírito, enquanto ouvimos a exposição das Escrituras. Ó Deus, que o Teu povo seja edificado por Ti mesmo, e que o Senhor abençoe a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Meus irmãos, quando eu era pequeno, meu pai tinha um toca-discos. E um tio meu, irmão da minha mãe, que era o meu tio mais novo, ainda morava na casa da minha avó, comprou um LP. Mas ele não tinha toca-discos que substituíram as antigas vitrolas. E então ele comprou o seu disco, para quem sabe o que era um LP, um long play, aquela bolachona grandona, né, que a gente colocava e ele ficava rodando assim. E o meu tio comprou um disco evangélico. E aquele disco ficou lá em casa, porque ele não tinha toca-discos. E aí, de vez em quando, a gente queria ouvir música, eu colocava aquele disco. Eu era um menino muito pequeno ainda, mas eu me lembro de uma canção que tinha naquele disco que dizia assim: eu caminhando vou para a cidade santa, eu caminhando vou para a cidade santa, eu caminhando vou, a minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. Repetia. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. Você poderia cantar essa verdade? Você poderia dizer que a sua alma está cheia de paz? Essa é a grande proposta que o nosso texto nos faz no versículo 7, o final do texto. Ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
O texto está dizendo que Deus nos promete uma paz teocêntrica, uma paz ultra inteligível. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, uma paz protetora. Vai ser como um guarda na porta da mente e no coração. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento, sobretudo uma paz cristocêntrica, em Cristo Jesus. Você gostaria de ter essa paz teológica? Essa paz ultra inteligível? Essa paz protetora? Essa paz centrada na pessoa de Cristo Jesus? Nesse texto, no versículo 7, tudo que nós lemos antes, são argumentos maravilhosos pelos quais o apóstolo Paulo nos mostra como ser cheio de paz. Nosso ano está terminando. Você quer entrar em 2025 com o coração cheio de conflito, cheio de ira, cheio de raiva, cheio de angústia? Ou você quer ter em 2025 um ano cheio de paz? Como ser cheio de paz? É isso que o nosso texto nos ensina nessa noite. Inicialmente a palavra de Deus nos diz, permaneça firme. Como ser cheio de paz? Permaneça firme. O apóstolo Paulo diz no versículo 1 que eu vos li, portanto, meus irmãos amados, ele chama os irmãos de Filipos de amados. Ele ama aquele rebanho. Ele plantou essa igreja em sua segunda viagem missionária. E ainda que ele esteja preso em Roma, essa igreja é uma igreja sofrida, e 16 vezes na carta, ele manda a esses discípulos que se alegrem no Senhor. E ele vai dizer para eles o seguinte, que ele os tem como irmãos. Mas não é qualquer tipo de irmão. Paulo tem um coração pastoral. Portanto, meus irmãos amados. E ele diz, eu estou morrendo de saudade de vocês. Ele diz, e muito saudosos. Ele diz o seguinte, vocês são a minha alegria. Vocês são a alegria do meu ministério. Eu preguei o evangelho e Deus converteu vocês. Vocês são minha alegria e coroa. Vocês são a evidência clara de que Deus me chamou para pregar o evangelho. Ao dizer todas essas coisas maravilhosas, ele repete, sim, vocês são muito amados por mim. Olha o amor com o qual Paulo escreve para eles. E aí, ao dizer tudo isso, ele diz, permanecei deste modo firmes do Senhor. Ele os trata amorosamente, os chama de irmãos, de amados, diz que está morrendo de saudade deles, diz para eles que eles são a alegria do pastorado dele, que eles são a coroa, a prova de que ele é vocacionado. Ele diz para eles, vocês são os meus amados, e ele diz para eles, permanecei deste modo firmes no Senhor. A ideia de estar firme aqui é literalmente estar fincado no chão com uma estaca, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Mas por que Paulo está falando isso? Ele começa o nosso versículo com a expressão, portanto. Essa conjunção é uma conclusão. Por que eles têm que permanecer firmes? Ele diz lá no capítulo 3, versículo 20, o seguinte, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si sobre todas as coisas. Por que eles devem permanecer firmes? Além de ter toda essa carga de amor manifesta pelo apóstolo Paulo, porque eles estão com os olhos postos na eternidade. Ele diz para eles, nossa pátria está nos céus. O Senhor Jesus, o nosso Salvador, virá de lá nos buscar, fiquem firmes. Quando Ele vier, Ele vai transformar esse corpo nosso de humilhação. Esse corpo no qual nós pecamos, tropeçamos e falhamos tantas vezes. E esse corpo vai ser igual ao corpo da glória do Senhor Jesus. E ele diz o seguinte, ele tem o poder e a eficácia de subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados, saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes do Senhor. Se você tem a esperança da vida eterna, se você tem a esperança de estar com Jesus quando Ele voltar, se você tem a esperança de ter o seu corpo transformado, e ter um corpo glorificado como Jesus tem, então você tem que permanecer firme no Senhor Jesus. A sua pátria está
nos céus. É por isso que você tem que ouvir aquele texto maravilhoso de 1 João 2,15, que diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo está passando, bem como a sua concupiscência, os seus desejos, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então, meu irmão, não ame os prazeres do mundo, nem as coisas que há nesse mundo, que esse mundo diz que são gostosas, maravilhosas. Sabe por quê? João diz: o mundo está passando, tudo isso vai ser destruído, bem como a sua concupiscência. Mas se você tiver prazer em Deus, e buscar se alegrar em Deus, e buscar a realidade de Deus na sua vida, você vai permanecer eternamente, até o dia em que você se encontrar com o Senhor. Algum tempo atrás eu vi um meme com a foto do reverendo Jonathan Edwards. Eu achei maravilhoso o meme. Ele dizia assim, o meme, com o Jonathan Edwards, né, sua forma intelectual ali, como pregador, dizia o seguinte, é uma frase de Jonathan Edwards, essa frase mesmo: esse mundo é o único céu que os incrédulos experimentarão, e o único inferno que os crentes vivenciarão. Esse mundo é o único céu que os incrédulos experimentarão, e ele é o único inferno que os crentes vivenciarão. É por isso que os incrédulos buscam alegria desesperada nas coisas desse mundo. Nós gostamos de futebol, mas nós não idolatramos o nosso time de futebol. Mas o incrédulo, quando ele vai para o futebol, ele grita desesperadamente, porque ele só tem o futebol. O Deus dele é o futebol. Há alguns aqui de um time em São Paulo que dizem que o seu time é até sua religião. Misericórdia, que idolatria é essa? Que absurdo. Algo terrível, terrível. É por isso que os incrédulos, quando vão para um show, idolatram o cantor. Nós não precisamos idolatrar, nós gostamos de boa música e vamos ouvi-la. Não é pecado ouvir música, mas você não vai idolatrar ninguém, porque você tem Cristo, você tem o Salvador, você tem o Espírito Santo habitando no seu coração. Você já experimentou a maior alegria. Então, quando você vê o incrédulo se alegrando com as coisas desse mundo, essa é a única alegria que ele vai ter. O céu dele é aqui, e você enfrenta aqui o seu inferno. Mas quando você passar daqui, você vai estar na eternidade da presença de Jesus. E aquele que só ficava curtindo as coisas desse mundo vai estar desesperado no inferno da ira de Deus. Então, em nome de Jesus, meu irmão, fique firme. Não se deixe levar pelos enganos do diabo. Não busque os prazeres deste mundo. Não coloque ídolos no lugar do Senhor. Ame a Jesus sobre todas as coisas. Se você quer ser cheio de paz, versículo 7 começa com um aditivo, e a paz é a consequência de tudo que vem antes. Se você quer experimentar paz, permaneça firme em Jesus. Seja menos mundano em 2025, ame menos o mundanismo e as coisas deste mundo, ame mais a Jesus e consagre a sua vida a Deus, e você vai experimentar um ano cheio de paz, vivendo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Permaneça firme. Pastor, como ser cheio de paz? Em segundo lugar, o nosso texto nos diz: viva em unidade. Como ser cheio de paz? Viva em unidade, versículos 2 e 3. Vou pedir à igreja para ler comigo numa só voz. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Irmãos, a igreja de Filipos nasceu em um grande avivamento, quando o apóstolo Paulo prega em sua segunda viagem missionária. Naquela cidade não há sinagoga. Para ter uma sinagoga numa cidade, deveria haver pelo menos 10 homens judeus adultos morando naquela cidade. Não havia 10 homens judeus morando em Filipos. Filipos era uma cidade eminentemente romana. E, querido amigo e irmão, ela era uma colônia de Roma. Então, senadores se aposentavam e iam morar em Filipos. Guardas da guarda pretoriana moravam ali e formavam a alta corte daquela cidade. Havia ali algumas mulheres judias. Quando não havia sinagoga, as mulheres judias iam orar na beira do rio.
E Paulo então estava indo orar todo dia na beira do rio e pregou o evangelho ali. Se converteu Lídia, uma mulher muito rica que era da cidade de Tiatira, que era na província romana da Ásia, e era vendedora de púrpura. E ela constrangeu Paulo e seus amigos, Paulo, Silas e Lucas, a ficarem na casa dela. E quando Paulo ia orar todo dia, uma menina endemoniada começou a dizer: eis aí os servos do Deus Altíssimo. E ela adivinhava para os seus donos que ganhavam dinheiro com isso. Paulo, irritado, não querendo testemunho de demônio, expulsou o demônio, disse: espírito imundo, sai dessa mulher em nome de Jesus. O demônio saiu, ela perdeu a capacidade de adivinhar. Então os donos da moça ficaram revoltados, levaram Paulo perante as autoridades da cidade. Paulo e Silas foram açoitados com uma quarentena de açoites menos um. As costas deles ficaram rasgadas, sangrando, e de repente eles são colocados na cadeia. E à noite, à meia-noite, eles estavam ali cantando com as costas rasgadas, dizendo: louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Acorrentados, sangrando, eles glorificavam Jesus. Deus, ao observar e receber aquele louvor, mandou um grande terremoto. A prisão tremeu, as cadeias de todos se romperam, as portas se abriram. A palavra de Deus nos conta aqui: nenhum daqueles homens fugiu, mas o carcereiro, com medo de ser assassinado por Roma, pega a sua espada e vai ficar no seu peito e vai se matar. Paulo grita: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. E aquele homem entrou tremendo na cela de Paulo e dizendo: o que eu posso fazer para ser salvo? Eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E aquele homem creu no Senhor Jesus e lavou os vergões dos servos de Deus, e foi batizado, e preparou um banquete para eles na casa dele, que ficava do lado da prisão. E ali então houve um avivamento, quando Paulo plantou aquela igreja. Algumas irmãs preciosas que ajudaram naquele início foram duas irmãs chamadas Evódia e Sintique. E agora que Paulo está preso em Roma, e a igreja está sendo muito perseguida pelos romanos, Evódia e Sintique brigaram. Elas tiveram uma contenda lá na igreja. Eu não sei se uma ganhou a eleição da SAF e a outra perdeu, e elas ficaram chateadas. Esse negócio foi feio. Mas elas não estão nem se falando, o negócio está complicado. E um grupo está do lado de Evódia e o outro grupo do lado de Sintique. E a coisa está feia. E Paulo escreve essa carta com o segundo propósito de desafiar a esta igreja a que viva em unidade. Ele diz lá no capítulo de número 2 o seguinte: completai a minha alegria. Capítulo 2, versículo 2: de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando uns aos outros como superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo está dizendo que é importante que elas vivam em unidade. E aqui no nosso texto ele diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Tem uma ideia só, minhas irmãs. E ele pede a Epafrodito, que mandou a carta para ele, que ele diz no capítulo 2, que é companheiro dele de lutas. Ele diz aqui: rogo também a ti, fiel companheiro de jugo, que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Ele pede a Epafrodito: vai lá, conversa com uma, conversa com a outra. Essas irmãs foram uma bênção. Elas me ajudaram no começo daí, não somente a mim, o irmão Clemente, que foi pastor aí, e todos os cooperadores meus. O nome desses todos se encontra no livro da vida. O povo de Deus não pode ficar brigando. O povo de Deus tem que viver em unidade. Para viver em unidade, nós temos que nos humilhar, nós temos que pedir perdão. Nós não podemos viver em difamação contra os nossos irmãos. Nós não devemos aceitar quando algum irmão vier difamar alguém para nós. Nós devemos ser humildes. E nós devemos buscar o bem do corpo de Cristo. Porque os irmãos que estão ao nosso lado foram lavados pelo sangue do Senhor. E eles todos têm o seu nome escrito no livro da vida. Há alguns anos atrás eu li uma história muito preciosa de uma lenda árabe. Eu quero que você preste atenção. Eu escrevi inteirinho aqui. Diz uma lenda árabe que dois amigos viajavam pelo deserto. Quando em determinado ponto da viagem, bastante cansados, um agrediu o outro, deu um murro na cara do outro, pá, no meio de uma discussão. O ofendido, sem nada dizer, pegou o seu cajado e escreveu na areia: hoje o meu melhor amigo me bateu e me derrubou no chão.
Passado algum tempo, seguiram viagem pelo deserto, até chegar a um oásis. E aquele que tinha apanhado correu para nadar no oásis, lá se banharam à vontade. Até que aquele amigo que havia sido agredido começou a se afogar. O outro nadou até ele e o trouxe até a margem, são e salvo. Foi quando o amigo resgatado pegou o seu saibro e escreveu em uma pedra cercada de vegetação: hoje o meu melhor amigo salvou a minha vida. Assustado com aquilo, o primeiro amigo perguntou: por que quando você foi agredido por mim, você escreveu o seu sentimento na areia? E por que quando eu te salvei, você escreveu o que você sentia numa pedra? O outro respondeu sorrindo: quando um grande amigo nos ofende, devemos registrar esse dano na areia, para que o vento do esquecimento e do perdão se encarregue de apagá-lo. Mas quando alguém que nos ama faz algo grandioso, devemos registrar esse momento na pedra da memória e escrevê-lo no nosso coração, onde vento nenhum jamais poderá apagar. Como você tem reagido? Você tem mania de maximizar os defeitos e diminuir as virtudes de seus irmãos? Você só enfatiza e observa o que é ruim e esquece do que é bom? Para vivermos em unidade, nós precisamos escrever na areia aquilo que fizeram contra nós, para podermos perdoar e deixar marcado em pedra, escrito em nosso coração, aquilo que nossos irmãos nos têm feito de bom. E assim então nós poderemos viver em unidade e ser uma bênção na vida uns dos outros. Pastor, como ser cheio de paz? Viva em unidade. Deixe de ser rancoroso. Que Deus te dê um coração perdoador. Em nome de Jesus, amém. Você está firme? Você tem buscado viver em unidade? Pastor, como ser cheio de paz? Em terceiro lugar, o texto diz: alegre-se no Senhor. Vamos ler versículo 4, todos comigo, vamos lá? 1, 2, 3, vamos lá? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. O texto, irmãos, é claro. Paulo diz: alegrai-vos. Não é conselho, não é pedido, nem sugestão, é imperativo. É uma ordem. Paulo está dizendo que o estilo de vida do cristão que nós devemos obedecer é uma vida de alegria. Mas a alegria, além de ser imperativa, é comunitária. Diz o texto: alegrai-vos. Significa que eu não vou viver a alegria cristã sozinho, trancado dentro da minha casa. Eu tenho que fazer parte do corpo de Cristo. Eu tenho que vir para a igreja. Eu tenho que vir adorar a Deus. Eu tenho que ser impactado pelo Senhor. Hoje eu fiquei muito feliz de manhã, preguei a palavra para vocês, e depois vários irmãos entraram em contato comigo à tarde, que não puderam vir à igreja, alguns pessoalmente, outros se manifestaram na internet, mas dizendo: pastor, Deus ungiu a palavra, que palavra abençoada, poderosa de manhã, não pude ir à igreja, mas fui muito edificado. Alguns ligaram para mim, até repetiram o sermão, eu fiquei alegre, louvei a Deus por isso, mas ainda assim, nada é como estar presente no culto na igreja. Se você foi muito abençoado pela internet, mais abençoado foi quem estava aqui. Hoje de manhã o pastor Camargo sentou do meu lado, antes de começar o culto. Ele falou assim: pastor, assisti todos os cultos quando eu estava de férias. Não foi, reverendo? Ele falou assim: mas é diferente de estar aqui. Parece que aqui tem uma graça maior. Hein? Parece que aqui a gente sente a unção do Espírito. É por isso, irmãos, que a gente pode assistir e receber pela internet, é bom demais. Porque quando você não pode vir, você tem uma possibilidade. Mas quando você não pode vir, venha para a igreja. Porque a alegria cristã é para viver-se em comunidade. É para viver no corpo de Cristo. Mas essa alegria, além de ser imperativa e além de ser comunitária, ela é constante. Sabe por quê? Porque esse verbo está no presente. Diz o texto: alegrai-vos. Esse verbo no grego, ele está num presente contínuo. Então, nunca vai ser passado esse verbo. Ele está dizendo o seguinte: alegrai-vos, hoje alegrai-vos, amanhã alegrai-vos, depois de amanhã alegrai-vos, todo dia alegrai-vos, 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 alegrai-vos. Não tem dia para parar essa alegria.
A alegria na vida do crente é imperativa, é comunitária, tem que ser constante. Não é só no domingo, é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado. É durante a semana, é no tempo de férias, é quando você dorme. A alegria na vida do cristão tem que ser constante. Mas o texto diz: alegrai-vos sempre. E a ideia é em todas as circunstâncias. Quando você está feliz da vida, quando você recebeu um aumento, quando alguém botou uma ofertinha maravilhosa na sua conta, quando você conseguiu aquele emprego que você estava esperando, quando a moça que você queria namorar, você pediu em namoro, e ela disse: eu aceito. Bom demais, né? Mas também no dia em que você chega numa moça, ela fala assim: te conheço. No dia que você toma fora, no dia que você perde o emprego, no dia em que você está doente, mesmo assim a sua alegria não está nas circunstâncias, a sua alegria pode ficar firme. Sabe por quê? Porque ela é uma alegria cristocêntrica. Alegrai-vos sempre no Senhor. Quando Jesus é a maior alegria da sua vida, você pode estar alegre, independentemente da situação. E aí, irmão, é a diferença da alegria e da palavra felicidade. Porque a palavra felicidade vem do latim fortuna. E a fortuna é o acontecimento que sucede com você. Então, dependendo da sua fortuna, da situação fortuita que bata a porta da sua vida, você pode ficar feliz ou não. Mas quando você tem alegria, no dia bom ou no dia mau, você consegue se alegrar, porque a sua alegria não está posta em você, não está posta na sua conta bancária, não está posta na sua esposa, não está posta no seu esposo, não está posta nos seus filhos, não está posta nem no seu próprio desempenho. A sua alegria vem do fato de que você foi amado, e o Filho de Deus deu a vida na cruz para pagar os seus pecados. Alegrai-vos sempre no Senhor. E se você esquecer, Paulo diz outra vez, os digo, presta atenção, acorda! Alegrai-vos! Alegrai-vos. É por isso, irmãos, que nós temos que nos alegrar. Lembra daquela musiquinha que a gente cantava? Alegrai-vos sempre no Senhor. Acorda, povo, vou dar mais uma chance, vamos lá? Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos do Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Foi mais ou menos, né? Vamos tentar mais uma vez, vamos lá? Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos do Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Aleluia. Quando Jesus é o maior amor da nossa vida, nós vamos nos alegrar nele, independentemente da situação, porque ninguém nos arrebata da mão dele, porque ele perdoou os nossos pecados, porque ele nos deu a vida eterna, porque nós temos paz com Deus, porque nós temos um lugar garantido nos céus, porque o Espírito Santo habita no nosso peito, e porque Jesus nos prometeu: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Alegre-se no Senhor. Que Deus te enche de alegria nessa noite, em nome de Jesus. Pastor, como ser cheio de paz? Nós aprendemos, em primeiro lugar, permaneça firme. Segundo lugar, viva em. Terceiro lugar, alegre-se no. Quarto lugar, o nosso texto diz para nós: seja gentil. Versículo 5. Eu vou ler uma vez, você lê a segunda vez. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Vocês vão lá? O texto, irmão, nos chama ao equilíbrio. Essa palavra nos chama a sermos equilibrados, a sermos moderados. Nós devemos ser gentis,
devemos tratar bem aqueles que estão ao nosso lado. E por que nós devemos fazer isso? O Senhor está perto, irmãos. Alguns acreditam que quando fala que o Senhor está perto é o seguinte: o Senhor está voltando. Então trate bem as pessoas, porque Jesus está voltando, e se Ele te pegar tratando mal os outros, você está lascado. Não é nada disso aqui não que o texto está dizendo. Porque você não entra no céu porque você trata os outros bem ou não. Você entra no céu por causa do que Cristo fez. Então eu acredito que o perto está o Senhor aqui significa que nós vivemos diante da face de Deus. O Senhor está conosco o tempo todo. Irmãos, e nós precisamos ser gentis a cada situação da nossa vida. E nós somos falhos, há momentos nos quais nós não somos tão gentis como deveríamos ser. Porque nós gostamos de ser bem tratados, mas quando alguém nos maltrata, irmãos, nós não reagimos tão bem assim. Então, nós pecamos. E depois nós precisamos nos arrepender. E o texto está dizendo o seguinte, que independentemente de nos tratarem bem ou não, nós precisamos de graça de Deus para sermos gentis. Vossa moderação seja conhecida de todos os homens. Quem estiver perto de você deve reconhecer que você é equilibrado. E por quê? Porque Jesus está perto de você. Você não tem que tratar mal as pessoas, não é só por causa da sua imagem, não é só por causa de uma postura política, mas é porque você está diante da face do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, não é, irmãos? Nós aqui no Brasil somos herdeiros de cultura portuguesa, cultura africana, em São Paulo muita cultura italiana, só povo de sangue quente. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Alguns ainda vêm do Nordeste também, então o negócio é mais complicado, e aí de repente alguém fala algo com você e você responde no mesmo tom, ou no tom mais alto, e aí você perdeu a moderação. Que Deus tenha compaixão de nós. Que quando isso acontecer, que nós peçamos perdão ao Senhor e àqueles que nos ofenderam. E que nós peçamos a Deus graça para tratar bem quem está perto de nós. Porque o Senhor está ali, vendo tudo que nós estamos fazendo. E quando nós maltratamos os nossos irmãos, nossos amigos, nossos familiares, isso não agrada ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos livre de nós mesmos. Então, algumas vezes, nós precisamos ter olhos cegos e ouvidos surdos. Algum tempo atrás eu ouvi uma frase do reverendo Spurgeon, que ele dizia o seguinte: se um pastor quiser ser bem sucedido, ele tem que ter um olho cego e um ouvido surdo. Porque se você for ficar observando tudo aquilo que tramam contra você, você não vai sobreviver. Não vai. Muitas vezes, irmãos, gente que você amou, andou junto, cuidou, apoiou, de repente chega na eleição pastoral, junta com um bando e vota contra você, e aí? O que você vai fazer? E eu tenho instruído até lá em casa, porque as pessoas lá de casa veem quando a gente ama quem é real, quem é falso, entendeu? E eu preciso guardar meu coração e pastorear o coração da minha família. Então, nessa hora você tem que, como Spurgeon, ter um olho cego, ter um ouvido surdo, porque senão você não vai tratar as pessoas com amor. Você não trata as pessoas bem porque elas te tratam bem. Você trata bem as pessoas porque Cristo te amou e Ele te ensina a ser amoroso e demonstrar graça em todos os seus relacionamentos. O Senhor está perto. Que Deus nos dê a bênção de atuar bem com os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Que você seja parecido com Jesus, que é manso e humilde de coração. Pastor, como ser cheio de paz? Em último lugar, irmãos, graças a Deus estamos chegando no final. O texto nos diz em quinto e último lugar: busque ao Senhor. Como ser cheio de paz? Busque ao Senhor. Versículo de número 6. Vamos ler todos comigo? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Todos comigo, nem todo mundo está lendo. Vou dar uma chance, vamos começar de novo. Versículo 6.
Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, e com ações de graças. Até aí. Aí ele vai dizer, e a paz de Deus que excede todo entendimento. Então ele está dizendo, em último lugar, como ter essa paz de Deus que excede todo entendimento e guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, busque ao Senhor. No lugar de ficar ansioso, desesperado, angustiado, busque ao Senhor. Paulo está dizendo, em primeiro lugar, que a oração é remédio. Oração é remédio para a ansiedade. A Bíblia está dizendo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não existe nenhuma justificativa por meio da qual o cristão deva ou possa ser ansioso. Se você entende que o seu Senhor te ama, se você entende que Ele é soberano, se você entende que Ele está no controle de todas as coisas, se você entende que Ele te amou e mandou Jesus para te salvar, se você confia em Deus, você não pode ser ansioso. Qual é o remédio para a ansiedade, pastor? Oração. Não andeis ansiosos de coisa alguma. No lugar de descontar na pizza, de comer chocolate até sair pelo nariz, de ficar, ai meu Deus, vai orar. Eu percebo, amados irmãos, na minha vida, que às vezes quando eu estou mais agitado, e com muita coisa dando volta na minha cabeça, e eu não consigo dormir de noite, é porque Deus quer que eu ore. Então, quando eu já fico ligado assim, acordado no meio da madrugada, opa, tem que orar. Aí eu paro tudo, vou para a sala, para não acordar a Cleusa, ligo a luz, boto uma musiquinha de louvor no meu ouvido, leio a Bíblia, falo com o Senhor, e durmo até no sofá, aleluia. Porque eu busquei a Deus, e o meu coração foi apaziguado. Não fique ansioso, Deus te ama. Ele mandou Jesus morrer por você. No final, as coisas vão se ajeitar. Confie no Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, ou seja, contrário à ansiedade, sejam conhecidas diante de Deus, diz Paulo, as vossas petições. Peça. Então aqui Paulo está falando dos tipos de oração. Primeiro tipo que ele menciona é a petição. Se você tem necessidade, peça alguma coisa. Depois ele fala aqui da oração, é você orar, conversar com o Senhor, para ter comunhão com Ele. Terceiro, ele fala da súplica, quando você está desesperado, Deus, tem misericórdia de mim, intervém na minha causa, salva meu filho, oh Deus abençoa a tua igreja, cura a minha família, Deus intervém. Tem dia que você ora assim, suplicando desesperadamente. Tem dia que você pede, tem dia que você ora como quem está batendo papo, no dia do desespero você suplica. É isso que ele está falando aqui. Mas além da petição, da oração normal e da súplica, o outro tipo de oração é ações de graças. Ele diz aqui, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Nós temos que ser agradecidos. Irmãos, é impressionante como nós nos lembramos de pedir, 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 pedir. E quando Deus dá as bênçãos, nós não nos lembramos de agradecer. Eu já vi pessoas frequentar a reunião de oração, enquanto estão passando por um momento de provação na vida, elas vão, não faltam. Quando a provação passa, elas nem aparecem mais na reunião de oração. Já viu isso? Para pedir o sujeito é bom, mas para agradecer é ruim toda a vida. Não é ruim toda a vida, é complicado. Então, como é você? O seu coração é cheio de gratidão? Você tem sido agradecido pelas bênçãos que Deus te dá? Ah, queridos irmãos, se nós pensamos na bondade de Deus, a nossa atitude tem que ser de gratidão. Se você orar ao Senhor e invocar a presença do Senhor, a promessa do apóstolo Paulo é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Se você deseja vencer a ansiedade, ore, peça, se humilhe, chore e agradeça. Que Deus te dê um ano de oração. Hoje de manhã, para quem não foi no culto, eu preguei sobre os passos para uma jornada feliz. Quando o sacerdote Esdras reúne 5.000 pessoas à beira do rio Ahava e resolve, em primeiro lugar, se humilhar e jejuar.
Primeiro passo para uma jornada feliz foi humilhação. Segundo, oração. Eles pedem jornada feliz. Eles vão viajar 4 meses a pé, 5.000 pessoas, carregando uma fortuna em ouro e outros metais. Não há soldados para protegê-los, e Esdras resolve orar. E aí ele termina dizendo que ele não pediu ao rei nem um guarda, porque ele diz que a boa mão do Senhor é para com aqueles que o temem, e a sua ira para com aqueles que o rejeitam. E ele então confiou em Deus, ele preferiu confiar. E ele termina dizendo: nós, pois, oramos e jejuamos ao nosso Deus, e ele nos atendeu. O Senhor lhe deu jornada feliz. Se você quer ter jornada feliz, porque no dia 1º de janeiro você começa uma viagem que vai durar 365 dias. Se você quer ter jornada feliz, você precisa se humilhar na presença de Deus. Você precisa orar, invocar a bênção de Deus. Para continuar orando, você precisa confiar em Deus. E Deus vai te dar jornada feliz no ano que se inicia. Nós precisamos orar, irmãos, para experimentarmos o poder de Deus, a bênção de Deus em nossa vida, para que Deus nos encha da alegria dele, para que Deus esteja conosco nos dias bons e nos dias maus, e para que nós percebamos que o Senhor nunca vai nos deixar, jamais nos vai abandonar. Então busque ao Senhor, se você quer ser cheio de paz. No final de 2024, eu quero perguntar a você: você teve um ano cheio de paz? Você está cheio da paz que vem de Deus? Você está cheio de uma paz ultra inteligível? Você está cheio de uma paz que é guardiã, que fica ali como um soldado na porta da sua mente e do seu coração? Essa paz só é possível quando a sua confiança está posta na pessoa de nosso grande Redentor, que não teve paz na cruz, para que nós pudéssemos ter paz em nossas aflições, porque Cristo morreu por nós e não teve paz na cruz. A ira de Deus caiu sobre ele. Você pode ter paz no meio de todas as suas aflições. Como ser cheio de paz? Permaneça firme, viva em unidade, alegre-se no Senhor, seja gentil e busque ao Senhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.